Ele foi o 30º Papa da Igreja, num período terrível para Roma. Hoje, 16 de janeiro, o santo do dia é São Marcelo I. Eu quero estar envolvido em santidade. Nasceu em Roma, foi eleito aproximadamente 4 anos depois da morte de Marcelino, devido às terríveis condições em que viviam os cristãos perseguidos por Diocleciano. No início do ano 304, com a morte do Papa Marcelino, a Igreja viveu um longo e confuso período de sua história, recheado de incertezas e de perseguições, que a desorganizou, inclusive internamente. Neste quadro, apareceu a singela figura de Marcelo I, confundido por muitos anos com o próprio Marcelino, pois alguns biógrafos acreditaram que era a mesma pessoa, e outros historiadores afirmaram que ele havia sido apenas um padre. Os anos 300 também para o Império Romano não foram nada agradáveis, pois já se delineava a sua queda histórica. O imperador Diocleciano, que se mostrava um tirano insensato e insano, também já não governava por si mesmo. Era comandado pelo vice Gelásio. Foi a mando dele que Diocleciano decretou a mais feroz, cruel e sangrenta perseguição aos cristãos, estendida para todos os domínios do império, e continuou após a sua morte, sob o patrocínio do novo imperador Maxêncio. A Cátedra de São Pedro vivia num período de vicátio, como é chamado o tempo de ausência entre a eleição legítima e a entrada de um novo pontífice. Foi uma época obscura e de solavancos para toda a Igreja, que agonizava com a confusão generalizada provocada pelas heresias e pelos lápses. Esta figura sombria que surgira em consequência das perseguições. Em 27 de maio de 308, foi eleito o Papa Marcelo I, um presbítero de origem romana, humilde, generoso, de caráter firme e fé inabalável. Ele assumiu a direção da Igreja após 4 anos da morte do seu predecessor e se ocupou da difícil tarefa de reorganizar. O seu pontificado, ao contrário do que se imaginava, ficou muito bem atestado pelas fontes da época. Nesses relatos se constatou o comportamento pós-perseguição que a Igreja teve com os lápses, ou renegados, como eram chamados cristãos que por medo haviam publicamente renunciado à fé em Cristo. A esse respeito, existe o registro de um elogio feito ao Papa Marcelo I pelo Papa Damásio I, em 366, com muita justiça. Enquanto muitos bispos do Oriente pediam a excomunhão desses cristãos, especialmente para os que faziam parte do clero, ele se mostrou rigoroso, mas menos radical. Severo decidiu que a Igreja iria acolhê-los, depois de um período de penitência. Também determinou que nenhum concílio podia ser convocado sem a prévia autorização do Papa. Mas acabou sendo preso por ordem do imperador Maxêncio, que o exilou e o obrigou a trabalhar na sua própria igreja, ao qual fora transformada em estábulo. Morreu em consequência dos maus tratos recebidos no dia 16 de janeiro de 309. A Igreja declarou Marcelo I santo e mártir da fé, para ser festejado nesta data. As suas relíquias estão guardadas na cripta dos papas no cemitério de Santa Priscila, em Roma. A Igreja também celebra nesse dia a memória dos santos Marcelo, Priscila e Berardo. São Marcelo I, rogai por nós.